Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo a presença ilustre do deputado estadual, Capitão Assunção. Capitão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Alexandre. Você tem feito um excelente papel em favor do nosso Brasil. Daqui a pouco, o nosso tempo vai estar passando, né? Nós precisamos de ter pessoas como você, patriotas, gente de sangue novo, para fazer com que o nosso Brasil ele prospere, passe esse momento difícil pelo qual o nosso presidente está passando, né? Mas que tenha gente forte como você para poder fazer com que o nosso país seja uma referência internacional do conservadorismo. Deputado, muito obrigado pelas palavras. Deputado, começaremos a falar sobre um assunto que repercutiu muito na semana passada e o senhor até postou nas suas redes sociais e deu publicidade a isso, que foi a questão de uma denúncia que ficou conhecida como o escândalo do pendrive no governo do Espírito Santo, de Renato Casagrande. E como que o senhor viu essa repercussão? E para quem ainda não conhece esse esquema, o senhor poderia falar o que consiste esse escândalo que foi divulgado ao público? Alexandre, só para a gente se situar, nós estamos passando por uma grave crise de saúde no Espírito Santo. Isso aí é uma articulação de muitos governadores que se recusaram propositalmente a não tratar o povo precocemente e empurrando o povo para os leitos de UTI, tentando mostrar para fora do Brasil de que há um descontrole por parte do governo federal, coisa que, na verdade, não existe, principalmente porque o presidente Bolsonaro, desde o dia 6 de 8 de 2020, ele se antecipou, mais uma vez, né, e entrou com uma MP, fazendo com que a gente saísse na frente para compra de insumos. Naquela MP era para comprar insumos com a Fiocruz e depois a Fiocruz pudesse nos dar a tecnologia de desenvolver a nossa própria vacina, né? Esse material seria comprado através da vacina de Oxford. Bem, nós, como estamos nessa crise do Espírito Santo, e a gente hoje se encontra praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados, surgiu essa denúncia, né, de uma licitação, tudo leva a crer fraudulenta, em que o governo quer contratar uma empresa com tecnologia chinesa. A empresa sede fica na China comunista. Então, eles facilitaram para que na licitação essa empresa fosse beneficiada. É um serviço de vídeo monitoramento. Aquele vídeo monitoramento, quando passa a placa, quando passa o carro, vai ver se aquele carro é roubado ou não. Bem, é até interessante isso, mas existe um critério na administração pública que fala da conveniência, dois critérios, conveniência e oportunidade. Não é conveniente agora fazer isso e nem é oportuno, porque nós estamos vivendo uma crise provocada pelo próprio governo do Estado de saúde. Então, se nós tivéssemos que ter, o total do contrato é 139 milhões de reais. Se a gente tivesse que disponibilizar esse recurso, seria para tratar o povo ou comprar vacinas. Não é a preocupação dele. Mas, pior, Alexandre, é que esse recurso, essa forma de fazer essa compra, ela é fraudulenta. E toda essa licitação tem um valor total de 139 milhões. Nós identificamos que 40 milhões seriam para pagar o grupo que compõe o staff do governador socialista Renato Casagrande, que é o Partido Socialista Brasileiro. É o grupo que mais está próximo a ele. Então, os próprios operadores seriam gente da própria empresa que estaria ofertando os pareceres para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Eles fizeram parecer de tudo, até para o Detran. Isso chegou ao meu conhecimento e eu rapidamente fiz a denúncia no parlamento,
na Assembleia Legislativa e, em seguida, encaminhei para órgãos competentes que terão a lisura de investigar e fornecer denúncia, porque hoje a gente tem uma complicação, tendo em vista que o governo ele é um governo que influencia, não 100%, mas ele influencia no Ministério Público e influencia, em parte, na Justiça. A gente sabe que em tudo quanto é lugar tem as pessoas que são assim, adeptos a governo socialista, e não é 100% do Ministério Público. A gente sabe que se a gente entregar o pendrive nas mãos da pessoa errada, o processo não vai acontecer. Então, a gente entregou, por exemplo, ao Ministério da Justiça, que poderá delegar essa investigação à Polícia Federal. Isso é importante, porque trata-se de um crime com repercussão internacional, onde nada mais do que a Polícia Federal ela é apta para investigar esse tipo de ocorrência. E isso é um absurdo acontecendo no período em que nós temos no Espírito Santo dificuldade para tratar, por inoperância do governador proposital, de tratar o povo capixaba. Nós estamos chegando nesse dia a quase 100% dos nossos leitos de UTI ocupados, porque o governo nunca quis tratar o povo do Espírito Santo precocemente. Bem, e nesse esquema, tem alguns nomes conhecidos, envolvidos, tem valores estabelecidos, pré-estabelecidos. Como que está sendo, como que foi noticiada essa notícia? Olha, eu recebi de um jornalista que ele é muito perseguido pelo governador do Espírito Santo, que ele tem um jornal online chamado Folha do Espírito Santo. O jornalista é Jackson Rangel. E antes de ter acesso ao pendrive, eu recebi primeiro a matéria dele. Então, a matéria formulava o modus operandi dessa máfia, né, que fez essa licitação. Só que eles não contavam que o pendrive, contando todos os detalhes, esse pendrive foi extraviado. E alguém próximo a esse operador divulgou para o jornalista, porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que poderia passar adiante, como ele fez, entregando para mim, né, o pendrive, e nós tomamos pé da coisa e entregamos para as autoridades competentes para que elas fizessem a depuração, fizessem a análise e, assim, tomamos a precaução de também não criar um alarde desnecessário, haja vista que o órgão competente para investigar e apurar, e até mesmo, posteriormente, fornecer mandados de busca e apreensão, e até mesmo mandado de prisão, fosse feito pelo órgão competente, que é a Polícia Federal. Então, por precaução, a gente não citou muitos nomes, mas somente os nomes das pessoas que estavam fazendo a tramitação da licitação forjada. Bem, e o senhor protocolou impeachment do governador aí na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, correto? Foi. Nesse caso, Alexandre, não foi baseado nessa denúncia do pendrive, da fraude do pendrive, mas sim nas atuações que ele tem feito, desobedecendo a nossa Constituição Federal. O que ele fez? Ele fez uma estratégia semelhante aos outros governadores. Só que ele foi fazendo a maldade a conta-gotas. Primeiro momento, ele fez uma coisa que o capixaba achava que não ia passar disso. Ele falou assim, olha, nós só vamos parar as coisas aqui por 2 semanas, depois a vida volta ao normal. Ele tentou ser inteligente porque anestesiou um pouco a sociedade do Espírito Santo, que o governador falando que seriam só 2 semanas, eles não iriam fazer tantas manifestações. E foi o que ocorreu. Só que no decorrer da primeira semana, ele já foi fechando mais o cerco, né? Diminuindo o número de atividades, aumentando o número de atividades que seriam suspensas, determinando o que a pessoa poderia comprar no supermercado ou não, fechando padarias e supermercados no dia de domingo, igual foi feito lá no Rio Grande do Sul. E usando foram
praticamente 3 decretos. Esses decretos que ele utilizou, nós usamos como argumento para entrar com pedido de impeachment, porque ele não pode proibir direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Quando ele faz isso, ele interfere na seara federal, e ele não tem essa competência. E depois, quando ele tira o direito do trabalhador trabalhar. Isso é fundamental. Para o ser humano, ele ter que trabalhar, ele vai ter que se deslocar. Então, quando o governador tira essa situação do trabalhador poder, pelo menos, se locomover, ele já está entrando no crime de responsabilidade. Então, nós entramos com o pedido de impeachment baseado nessa circunstância de decretos de retenção de liberdade. Não entramos na questão do pendrive, porque eu informei a autoridade competente para que ela fizesse o detalhamento, né? E depois, sim, a gente tomasse outra providência. Sim, sim. E pelo visto, a situação no combate à pandemia do Espírito Santo, como é que ela está? O governador, ele vem sofrendo pressões de todos os lados, né? Parece que eu pude ouvir pessoas que defendem o lockdown, pressionam ele para fazer um lockdown mais ferrenho, outros que querem trabalhar, querem reabrir o comércio. Como que está a situação aí do governador? Olha, eu vou lhe falar como está a situação do governador. Todas as transmissões que ele faz, ele bloqueia os comentários. Então, se ele está fazendo isso, é sinal de que ele tem números que comprovem que a atuação dele não está sendo boa. Se tivesse sido boa, ele automaticamente liberaria as lives dele para os comentários prós e contras, como é normal. Ele é um ser político. Ele é uma autoridade, mas é política. Ele chegou lá pelo voto, então ele não pode fazer nenhum ato, informar qualquer ato para o povo, sem que a sua rede social esteja aberta para qualquer tipo de comentário. Obviamente, sempre tem alguém que vá se exacerbar, não nesses casos, mas críticas são fundamentais, porque ele precisa saber que ele precisa pensar fora da bolha. Na medida em que ele abre uma live dizendo que ele vai tomar tal comportamento ou vai restringir tal liberdade, ele precisa ouvir do povo se eles estão gostando ou não. Então, para você perceber do nível de cerceamento de liberdade que a gente tem vivido aqui no Espírito Santo. Infelizmente, ele é o governador, ele tem uma interferência muito grande no Ministério Público, na cúpula, não em todos os promotores, e também na Justiça, e não é todos os juízes, não são todos os desembargadores, mas que tem. Isso dificulta as nossas ações. Logo no começo do primeiro decreto, nós entramos com um habeas corpus coletivo para que fosse suspenso esse decreto de cerceamento de liberdade. A desembargadora que recebeu, ela se colocou suspeita, né? Ou suspeita não é o termo, né? Impedida, e passou para o STJ. Então, era uma coisa para ser resolvida no Espírito Santo, mas ela preferiu julgar para Brasília. E a gente sabe que é difícil. O governador de qualquer estado, ele, se ele quiser, ele tem um poder sobremaneiro. Principalmente a gente sabendo da tendência que tem o STF de atuar em desfavor do presidente da República. Bem, e ainda falando sobre o governo do estado aí do Espírito Santo, essa semana em alguns estados começaram a vacinação também de agentes de segurança pública, né? Como que está a situação aí no Espírito Santo? Já está vacinando agentes de segurança pública, já está vacinando apenas idosos, apenas grupos de risco, apenas profissionais da saúde? Como que está a situação da vacinação? Aqui, como nos demais estados, surgiu aquela situação que você deve ter ouvido falar, que os que se encontram presos, eles teriam a prioridade de vacinar na frente dos policiais. Não sei se você ficou sabendo disso. Então, dessa forma, a gente também vai ter aqui a prioridade para os policiais. Eles estão na linha de frente. Eles e os professores serão vacinados agora, né, para que possam passar por esse momento difícil. E é algo assim bem razoável, tendo em vista que eles estão, desde o ano passado,
na linha de frente, né, sem recusar nenhum tipo de serviço. E é fundamental que eles possam se vacinar, aqueles que quiserem se vacinar, né, sem problema nenhum. Sim, sim. E agora em relação ao governo federal, né? Como que o senhor está vendo a condução do governo federal em relação à pandemia, né? Houve uma troca recente no Ministério da Saúde, saiu o ministro Eduardo Pazuello, entrou o ministro Marcelo Queiroga. Mas como que o senhor vê essa condução do governo federal no combate à pandemia? Eu até estava assistindo, acompanhando a sessão de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, até um deputado da oposição está gostando. Eu falei assim, rapaz, então o negócio está bom mesmo, né? Mas assim, eu vi que o Queiroga ele fala com muita propriedade, ele é um técnico que tem um comprometimento com a saúde, diferente do antigo ministro da Saúde, que só queria se locupletar, que é o Mandetta, né? O Mandetta mandava o cidadão ir para casa e só ia procurar um hospital quando estivesse morrendo, né? Porque com 50% do pulmão contaminado, ele só ia ter uma sobrevida de 14 dias e ia morrer literalmente dentro do hospital. Esse não, o Queiroga é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e é importante dentro da área médica, realmente. Ele que foi, eu acho que é presidente da Associação de Cardiologia de Paraíba. Então, ele tem um amplo conhecimento nessa área médica, pessoas que atuam na linha de frente, isso é fundamental. E ele faz coro com o presidente do Conselho Federal de Medicina. O presidente do Conselho Federal de Medicina, ele é uma pessoa que tem falado sobre a autoridade do médico em tratar precocemente as pessoas. E é o pensamento do ministro, que também, obviamente, não abre mão dos protocolos de saúde nesse período de pandemia, que é o uso de máscara, quando conveniente, o distanciamento social, né? E a priorização da vacina, né? Ele está anunciando de uma forma mais com um marketing mais aprofundado, fazendo com que o brasileiro saiba que nós temos hoje uma prioridade, que é vacinar a população, e as metas estão crescendo. Ele estabeleceu uma meta de 1 milhão de vacinas por dia e já está ultrapassando essa meta. E ele mesmo fornece esses dados diariamente, não somente na sua rede social, mas também através da rede social do Ministério da Saúde. O senhor, por meio das suas redes sociais, nós podemos observar que o senhor é um entusiasta, um defensor do tratamento profilático, preventivo, né? Até nessa live que o senhor divulgou na última quinta-feira, se eu não me engano, falando sobre essa questão do escândalo do pendrive, tinha lá na sua mesa a caixinha da ivermectina, né? Esses tratamentos que fazem parte desse tratamento profilático, né? E no Espírito Santo, aí, em Vila Velha, né, em outras cidades, como que está a situação? Está sendo disponibilizado o tratamento preventivo, profilático? Como que está sendo essa questão do tratamento da Covid-19? Olha, eu obtive a informação de que o prefeito de Vila Velha faria isso. Acredito que por uma interferência ou um posicionamento de um vereador que foi eleito agora pelo PSL lá de Vila Velha, que é o Rômulo Lacerda. Ele é um conservador e ele tem batalhado com muita parcimônia para que o prefeito possa entrar com esse protocolo de tratamento precoce. Isso é fundamental. Quem dera se todo prefeito ou todo local tivesse alguém que tivesse essa consciência de fazer com que esse protocolo alcançasse todos os cidadãos. Nós temos 78 municípios. Se todo mundo tivesse a consciência de que o tratamento ambulatorial ele é fundamental, nós não teríamos hoje esse colapso na saúde. Mas a gente sabe que isso é proposital para tentar desestabilizar o governo Bolsonaro. O tratamento precoce, ele existe em todas as doenças e é um dos pensamentos basilares do Sistema Único de Saúde. Por isso que existem as UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, para que lá no bairro, lá no cantinho onde o cidadão tem dificuldade de se deslocar, ele sabe que há algumas quadras da rua dele, da casa dele,
ele pode procurar um médico e lá terá um protocolo para que ele possa se tratar aos primeiros sinais da Covid. Não haveria nem necessidade de fazer os testes, né? A gente sabe que até mesmo, e principalmente com as novas variantes, primeiros sinais, né? Sentir alguma coisa na garganta, um coçar na garganta, ou ele está com a febre, ou ele está com a cefaleia, né? Um sintoma forte para a nova variante. Está com a cefaleia, o médico, aquele médico que foi capacitado e está obedecendo o que está sendo discriminado pelo protocolo emitido pelo Ministério da Saúde, ele possa tratar aquela pessoa, e não somente tratar, acompanhar. Porque isso é fundamental, porque se você vence essa fase viral, dificilmente você vai ter alguém na fase inflamatória. E se chegar na fase inflamatória, ele não vai ser provavelmente entubado, porque a reação vai ser bem menor e o tratamento mais facilitado. Aqui, ó, a caixinha. Ah, tá aí a caixinha aí, ó. Sim, sim. Bem, e também outra decisão que foi tomada nesse final de semana, né, na véspera do domingo de Páscoa, foi uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que liberou, né, a celebração de cultos religiosos em igrejas, né, em templos religiosos. E como que o senhor viu essa decisão? E se aí no Espírito Santo foi acatada essa decisão do ministro Nunes Marques? Porque em BH, né, o prefeito Calil disse que não acataria, mas no final acabou acatando. Como que foi a situação aí no Espírito Santo? Primeiro eu quero dizer que o ministro ele deu um golaço, né? Isso aí não haveria necessidade, porque quando você tem o espaço dos templos abertos para o cidadão cultuar o seu Deus, ele vai contribuir para que haja menos doenças mentais, haja menos pessoas com depressão, haja menos suicídio e haja mais vontade do povo de viver. Sem falar que desde o começo, e até mesmo antes da pandemia, os dois locais que mais se obedecem critérios sanitários são escolas, principalmente escolas de crianças, e templos. Não somente templos evangélicos, qualquer templo que você vai adorar ao Deus que aquela pessoa escolheu, eles são preparados para os critérios sanitários. Então, não teria por que isso. Aqui no caso do Espírito Santo, ano passado, nós já tínhamos aprovado uma lei para que não fosse proibidos cultos de um modo geral. Então, a gente não tem esse problema aqui no Espírito Santo. Bem, o governo federal, ele começou a divulgar agora os repasses, né, que o governo federal está dando aos estados, né, mostrando também como que está sendo a distribuição das vacinas nos estados, mostrando alguns dados, né, a diferença de quantas doses o governo repassou, quantas doses foram aplicadas. Como que o senhor viu essa decisão, né, esse ato do governo federal para mostrar ao público o que está sendo repassado à população? Isso é fundamental. A gente vai poder evidenciar que os governos não se empenharam como deveria ter se empenhado durante o ano passado, para que, com a chegada dessas novas variantes, a gente tivesse um terreno fértil para tratar o cidadão. Nada foi feito. O exemplo do Rio Grande do Sul, onde o Dudu Lactose, ele preferiu pagar as contas do governo, fechar o caixa no azul, mas não tratou o povo, não se preparou para os hospitais de campanha, não dotou os seus municípios com uma estrutura para tratar precocemente o povo do Rio Grande do Sul. Isso não foi só lá, foi em quase todos os estados do Brasil. No Espírito Santo, foi o que chegou para nós foi um total de 21 bilhões de reais. 5 bilhões foi para auxílio emergencial. E 16,1 bilhões chegou para o governo do estado de fato. Então, nós entramos com um requerimento de informação para que o governo possa detalhar, o governo estadual possa detalhar nas minudências
tudo que ele fez com esse recurso. E nós percebemos que não houve esse preparo. Se houvesse esse preparo, hoje não teria esse descalabro na saúde. Então, a gente percebe que ele fez pior ainda. Não sei se você sabe, mas, recentemente, acredito que entre janeiro e fevereiro, divulgou-se uma notícia de que o governador do Espírito Santo seria pré-candidato a presidente da República. E, automaticamente, com essa notícia, ele trouxe pacientes de outro estado para cá. Dia 21 de janeiro, ele trouxe, acredito que 30 ou 35 pacientes de um outro lugar, onde estava chegando uma nova variante do vírus. Dia 7 de fevereiro, ele repetiu com outro estado, e dia 20 de fevereiro, ele trouxe de outro estado. Trouxe pacientes de 3 estados. E hoje nós temos, depois do Amazonas, o segundo estado com a nova variante do vírus é o Espírito Santo. Então, não houve nenhum tipo de preparo para que o governo, com os recursos que ele recebeu do governo Bolsonaro, ele se preparasse para tratar o povo capixaba. Muito pelo contrário, né? Hoje, nosso sistema está colapsado. Sim, infelizmente, né? E na última semana foi batida a marca, né, que era uma meta do novo ministro da Saúde, de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, né? Se não me engano, foram 2 dias consecutivos que repetiram essa marca, né? Como que o senhor viu essa marca sendo atingida pelo Brasil? Olha, nós temos uma expertise que não se verifica em nenhum país do mundo. Muitas pessoas, pensando pelo lado da ideologia, vieram falar que o governo estava fazendo ou deixando de fazer, mas aí eu até mostrei, né, que o primeiro estadista a fazer isso no mundo inteiro foi o Bolsonaro, no dia 6 de agosto de 2020, quando ele entrou com a MP de quase 2 bilhões de reais para comprar vacina e insumos e ter a própria tecnologia da vacina. Mas nós temos hoje o Programa Nacional de Imunização, PNI. Esse programa, ele é referência internacional. Nós temos a nossa cartela de vacinas e, através desse programa, nós temos a condição de estarmos totalmente arraigados em qualquer lugar do Brasil. Só que houve no passado recente, principalmente através do ministro Mandetta, uma dificuldade de fazer com que o brasileiro entendesse que nós tínhamos essa expertise. Com a chegada primeiramente com o ministro anterior, que ele, diga-se de passagem, ele conseguiu startar a compra das principais vacinas, e agora com o ministro Queiroga, simplesmente através da capilarização do Plano Nacional de Imunização, essas vacinas estão chegando. Mas isso é um ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Doses estocadas que deveriam estar sendo usadas no público-alvo. E não está sendo feito isso. Hoje eu falei na nossa live virtual, na nossa live da Assembleia Legislativa, que nós temos hoje entregue pelo governo federal 784 mil doses e somente 471 doses aplicadas. Então, está havendo uma incoerência. A partir do momento que o governo federal divulga esses números, a gente faz com que todo mundo fique sabendo em qualquer região de cada estado, de qual município, e percebe que o problema não é do governo federal, mas propositalmente provocada para que haja uma sensação de desequilíbrio e desarmonia, coisa que nunca aconteceu. Repetindo para você e para todo mundo que está nos assistindo, nós temos um maior know-how de programa de imunização. Então, não devemos nada a ninguém. Se não fosse pelo lado da ideologia, se não fosse pelo lado de tentar desestabilizar o governo federal, nós não estaríamos passando por essa crise na saúde hoje. Bem, deputado, agora já encaminhando ao final da nossa entrevista, te agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite e ter falado aqui conosco. Muito obrigado. Tamo junto. Conta com a gente. Muito obrigado, deputado. E você que nos assistiu até agora, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Conte com a gente.